Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, na aula de hoje, a gente está dando continuidade aí, essa vai ser a nossa terceira PNP, e aí já vai ser um assunto que a gente chegou a ver em sala, mas eu organizei de uma maneira que talvez fique um pouquinho diferente, né? Vai estar basicamente no momento em que a gente precisou parar por conta da pandemia. Então, vou pedir para que vocês tenham bastante atenção nessa PNP, porque a partir da próxima já vai ser coisa completamente nova. Tudo bem? Então, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas básicas de demonstração. Então, esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, porque ele vai ser meio que uma fusão, de um vídeo teórico e prático. O que eu vou apresentar para vocês são exemplos de demonstrações, porque eu imagino que vocês já tenham visto várias, mas agora eu vou dar uma nomenclatura para esses tipos de demonstração. Ainda não precisa se preocupar, ainda não vou exigir muita coisa de vocês em relação à demonstração. Vocês vão começar a demonstrar para valer a partir da próxima PNP. Por enquanto aqui a gente ainda vai apresentar algumas ideias. Mas antes da gente começar a falar sobre a demonstração, eu preciso arrumar a casa e preciso deixar alguma coisa organizada de uma dúvida que ficou grande da última PNP, né? Porque assim, essa questão de hipótese e tese, na última PNP, vocês vão perceber, vocês devem ter percebido que eu mesmo me embolei, tanto que eu coloquei aquele letreiro toda hora na tela, mas é porque eu estava falando de uma maneira um pouco mais filosófica. Eu não quero muito me preocupar com isso, não quero entrar nesses detalhes todos, tá? Eu vou pensar e vou tratar essa questão dos termos, né? Estou falando da questão da terminologia de hipótese e tese e como a gente trata na matemática. Então, qual vai ser a nossa estrutura? A nossa estrutura vai ser da seguinte maneira. Os conhecimentos que eu tenho de maneira prévia, o que eu já sei que são verdades ou axiomáticas ou verdades demonstradas, eu vou chamar de hipóteses. Então, as minhas hipóteses são os meus conhecimentos prévios. E a minha tese vai ser aquilo que eu quero demonstrar. Tudo bem? Isso conflita um pouco com a visão um pouco da filosofia sobre a questão de hipótese e tese, mas a gente vai trabalhar assim porque é como é comumente trabalhado nesses cursos de matemática. Então, fazendo aí esse pequeno disclaimer, a gente pode seguir. Então, o que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir hoje sobre tipos de demonstrações. Então, basicamente, a gente vai ter três tipos de demonstrações. A demonstração direta, eu vou falar particularmente de cada uma delas. A demonstração por absurdo e a demonstração da contrapositiva, tá? E quando eu quero mostrar que uma determinada afirmação ela é falsa, a gente vai ver uma questão de contra-exemplo, né? Um contra-exemplo é normalmente o recurso que a gente usa para garantir que uma determinada afirmação ela é falsa, uma determinada tese ela é furada. Então, qual é o primeiro tipo de demonstração que a gente vai ver, né? A demonstração direta. Como é que é essa demonstração direta? É uma demonstração que eu consigo concluir a minha tese, transformar ela em um teorema, a partir diretamente das minhas hipóteses. Então, eu tenho as minhas hipóteses e eu consigo concluir a minha tese diretamente a partir dela. Então, para fazer um exemplo disso, eu tenho a demonstração do Teorema de Pitágoras. Então, qual que é o Teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Então, vamos lá e vamos fazer essa demonstração. Tá? Meu desenho vai ficar um pouco feio, porque é difícil desenhar aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui para poder ter uma posição um pouquinho melhor para desenhar. Então, assim, né? O que eu tenho, né? Eu tenho um triângulo retângulo. Vou desenhar ele nessa posição. Logo vocês vão entender o porquê. Tá feio demais, mas vamos embora. Tem aqui um ângulo 90 graus. Eu tenho aqui um cateto B. Opa! Não dá para fazer isso assim, né? Vamos lá, deixa eu só... Eu boto aqui, ops. Não consigo. Deixa eu tentar apagar. Apaguei, pronto. Eu tenho aqui um cateto B, um cateto C e uma hipotenusa A. Para fazer essa demonstração, qual vai ser o conhecimento prévio que eu vou usar, né? Eu vou usar aquele conhecimento prévio das relações métricas, né, no triângulo retângulo. Então, eu traço aqui a minha altura. Esse tamanho aqui, que é a projeção do meu cateto B, eu chamo de M. Esse tamanho aqui, que é a projeção do meu cateto C, eu chamo de N. E aí, o que dizem, né? O que a gente conclui, baseado em semelhança de triângulo, naquelas relações métricas? A gente conclui o seguinte, que o quadrado de um cateto
é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. O quadrado do outro cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, b ao quadrado é igual a vezes n, c ao quadrado é igual a a vezes n. E aí que vai entrar o truque. Qual que é o truque? Eu somo essas duas equações e aí, como é que vai ficar, né? b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes m mais a vezes n. E aí, como a que se repete, eu posso colocar em evidência. Vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a que multiplica m mais n. Só que olhando aqui para a minha figura, o que é m mais n? Né? Justamente o a. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a, que é a ao quadrado. Então, eu posso colocar aqui o final da minha demonstração, o meu quadradinho. Então, eu consegui demonstrar aí o teorema de Pitágoras, tá? E isso foi feito de uma maneira direta. Por quê? Porque eu, partindo do que eu já sabia, ou seja, dos meus conhecimentos das relações métricas no triângulo retângulo, eu concluo diretamente, tá aqui direitinho, o teorema de Pitágoras. E isso é um exemplo de demonstração direta. Então vamos para o próximo, né? O que eu vou chamar de demonstração por absurdo. Então a demonstração por absurdo ela é muito baseada na lógica de Aristóteles, em dois princípios principalmente. Primeiro, o princípio da não contradição, que é o que diz que o cara não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E o segundo é o princípio do terceiro excluído, quer dizer que não existe uma terceira possibilidade, ou é ou não é, ou é verdade ou é falso. Então, em que se baseia a ideia da demonstração por absurdo? Se baseia no fato de você mostrar que aquela afirmação ela não pode ser falsa. Então, pelo fato dela ser falsa, dela não poder ser falsa, eu chego à conclusão que ela é verdadeira. Isso aí que é a demonstração por absurdo. Essa demonstração ela sofre várias críticas. Então, por exemplo, existem matemáticos que não fazem nada por absurdo, mas no caso, normalmente, principalmente quando a gente está começando, é a maneira mais tranquila da gente conseguir chegar à conclusão e demonstrar vários teoremas. E para ilustrar, eu vou ter que provar a desigualdade das médias, né? Só um minutinho. Fiz um pequeno corte, porque o telefone começou a tocar aqui. E aí, quando não sou eu que erro, é o telefone que toca. Mas voltando, né? Vou provar aí para vocês a desigualdade das médias. O que é a desigualdade das médias, né? É uma desigualdade que diz que a média aritmética ela é sempre maior ou igual que a média geométrica. Aqui é a explicação dele, né? Para qualquer parte de números reais positivos, sua média aritmética será sempre maior ou igual que a sua média geométrica. Então, assim, né? Qual que é... O que eu quero demonstrar, né? Que a média aritmética entre dois números, ou seja, A mais B dividido por 2, ela é sempre maior ou igual que a média geométrica, ou seja, que é a raiz quadrada de A vezes B. Então, como é que eu vou provar isso, né? Eu vou provar isso por absurdo. Então, assim, eu quero mostrar que essa afirmação ela não pode ser falsa. Então, o que é o contrário disso? Né? O contrário não é o termo correto, mas eu também não estou muito preocupado com a terminologia agora. Então, assim, eu vou supor por absurdo o quê? Vou até trocar de cor aqui, né? Para poder... Eu vou supor por absurdo o quê? Que a média, que existem, né? Existe um par de números, tal que a média aritmética entre eles é menor que a média geométrica, beleza? Supus isso aqui por absurdo. E aí eu vou manipular essa expressão, né? Então, para manipular essa expressão, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar os dois membros dessa, que eu sei que são reais positivos, né? E eu posso aqui elevar os dois membros ao quadrado. Posso fazer isso sem pena porque são reais positivos. Então, como é que vai ficar isso, né? Esse cara, né, como é uma soma ao quadrado, eu tenho que usar um produto notável, então vai ficar quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado, dividido pelo quadrado do 2, que é 4. Isso tem que ser menor que a raiz quadrada de a vezes b ao quadrado, que é o próprio a vezes b. Esse 4 que está dividindo vai para lá multiplicando. Então eu vou chegar no quê, né? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é menor do que 4ab. Espera aqui. Mais um corte, de novo o telefone. Esses telemarketers não me deixam em paz, ainda mais quando eu estou gravando. Onde é que a gente parou, né? Que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é menor do que 4ab. Pego esse 4ab, passo para cá subtraindo, vou chegar na seguinte conclusão. Que a ao quadrado, mais 2ab menos 4ab menos 2ab mais b ao quadrado é menor do que 0. E aí aqui eu tenho que fazer uma fatoraçãozinha, né? Perceber que isso aqui é o quadrado de uma diferença. Então, eu vou concluir o quê, né? Que a menos b ao quadrado é menor do que 0. E aí, onde é que está o meu absurdo, né? O meu absurdo está em que a menos b ao quadrado, como ele é um número ao quadrado, ele é positivo, um número real. E isso dá dano negativo. Então, o que está escrito aqui é que um número real positivo é menor do que 0. Isso claramente é uma contradição. Então, da onde surgiu a contradição? A contradição surgiu da minha suposição de que essa afirmação aqui era falsa. Então, supor que essa afirmação é falsa, ou seja, que vale isso, gera uma contradição. E aí a conclusão que a gente chega é que eu não posso supor que essa afirmação ela é falsa. Portanto, ela precisa ser verdadeira. Como na outra demonstração eu coloquei o quadradinho, eu posso botar aqui, CQD, que é como queríamos demonstrar. E a gente vai para mais um dos casos, a contrapositiva. Assim, quando a gente estiver lá na frente falando um pouco de lógica clássica, eu vou explicar com mais calma a contrapositiva para vocês. Mas aqui eu quero deixar uma ideia intuitiva de como funciona, então não precisa se preocupar muito não. Essa é uma demonstração bem simples de fazer também. Só que fazer isso direto é muito mais complicado. Então, qual é a minha tese, né? Sendo b um número inteiro, se b ao quadrado é par, então b é par. Então eu vou dar uma resumida aí nessa minha tese, escrevendo assim, né? B ao quadrado é par, implica em B é par. O que é a contrapositiva disso, né? A contrapositiva disso consiste em eu negar os dois lados e inverter a implicação. Então, assim, né? Qual é a negação de B é par? B não é par. E aí eu inverto a implicação, né? Então, implica em B ao quadrado, né? A negação disso não é par. Resumo da ópera, né? O que significa dizer que o cara ele não é par, sendo que eu estou tratando aí de números inteiros. Então, eu demonstrar essa afirmação equivale a demonstrar o quê? B é ímpar, implica em B ao quadrado é ímpar. E aí, como é que eu vou fazer essa demonstração, né? Não é muito difícil. O que eu sei, né? Eu sei que todo número ímpar ele pode ser escrito como sendo 2, e aí tanto faz, né? 2n mais 1 ou 2n menos 1. Aqui no caso eu vou começar como sendo, se b é ímpar, então b é da forma 2n mais 1. E todo número que pode ser escrito dessa maneira, duas vezes alguma coisa, mais 1, é o que eu chamo de número ímpar. E aí eu vou olhar para o quadrado dele, né? Como é que é o quadrado dele? De novo, é o quadrado de uma soma. Então, vai ficar quadrado do primeiro, 4n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4n, mais o quadrado do segundo, mais 1. Então, o que eu posso fazer? Aqui eu posso colocar 2 em evidência. Então, é 2 que multiplica 2n ao quadrado mais 2n mais 1. Mas aí que entra o truque, né?
esse 2n ao quadrado mais 2n, isso aqui é um número, então eu posso chamar isso aqui de m. Então, na verdade, o que eu percebi, né? Se esse meu b, ele é um número ímpar, ou seja, ele é da forma 2n mais 1, o quadrado dele é da forma 2m mais 1. Portanto, ele é também ímpar. Então, como essa afirmação eu acabei de provar que ela é verdadeira, né? E essa afirmação é a contrapositiva da minha tese, e elas são equivalentes, então a minha tese também ela é verdadeira. E aí, por último, vamos mostrar quando que eu mostro uma tese, uma afirmação, ela é falsa, né? Uma proposição. Usando normalmente um contra-exemplo, tá? Então, coloquei ali recurso utilizado para confirmação de que uma dada tese é falsa. O contra-exemplo ele é o melhor recurso, tá? E aí, de novo, aqui a gente entra num detalhe. Exemplo, ele não serve para mostrar que nada na matemática é verdadeiro. Não importa se você der 1 trilhão de exemplos, se você der 1 bilhão de exemplos. O exemplo ele só serve para mostrar que é falso, porque na matemática a gente trabalha em cima dessa lógica de que uma coisa ela é verdadeira sempre ou ela é falsa, é verdadeira ou ela é falsa. Então, não dá para a gente trabalhar com exceções. Então, por exemplo, essa afirmação aí que parece uma afirmação verdadeira, ela é uma afirmação falsa. E aí, para garantir que essa afirmação ela é falsa, eu preciso dar um contra-exemplo. Então, para todo número real A, temos que A ao quadrado ele é maior do que A. Então, essa tese ela é falsa. Por exemplo, se o meu número A ele é igual a 0,5, então A ao quadrado é igual a 0,25, que é menor que 0,5, que é o meu A. Então, esse meu A, ele é um contra-exemplo de que essa regra ela é falsa. Eu não posso afirmar essa tese enquanto teorema. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido. E o objetivo da aula de hoje era esse, era apresentar isso para vocês. Eu imagino que vocês já tenham visto várias demonstrações. Era agora tentar colocar com uma maneira um pouco mais classificada, né? E aí, para encerrar a nossa frase, peguei um personagem bem famoso aí dos últimos tempos, que é o Thanos. E a frase dele é assim, eu mesmo faço isso. Então, é uma boa frase. E com essa frase a gente encerra. E eu agradeço aí a atenção de vocês e até o próximo vídeo.